Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos desenvolvendo juntos a disciplina Gestão Empresarial. Nesta aula nós vamos abordar o item 9 do seu material e falarmos sobre métodos de planejamento empresarial, ok? Vamos lá? Bem, entenda como planejamento sempre ter um plano, ter uma perspectiva, ter uma meta. Você pode trazer o uso dessas ferramentas, por exemplo, de planejamento para a sua vida pessoal, literalmente, quanto também para a sua vida profissional, no âmbito de você ser um empresário ou no âmbito também de você ser um funcionário de uma empresa. São ferramentas que vão facilitar muito o processo, literalmente, de alcançar os objetivos. E como nós, da área de saúde e segurança do trabalho, atuamos sempre para resolver problemas, ou seja, atuar nas medidas literalmente preventivas e corretivas, então corrigindo alguma coisa, e também nas medidas preventivas para evitar, obviamente, novos processos negativos no ambiente de trabalho. Então o planejamento vai ajudar muito nós profissionais a desenvolvermos essas ações, ok? E o planejamento empresarial, trazendo isso para o âmbito empresarial, é um instrumento de gestão que inclui vários cenários, fazer a visualização e até mesmo previsão de vários cenários que são possíveis. Existe ferramenta também, para você ter uma ideia, para fazer análise de possíveis cenários. Os governos geralmente fazem esse tipo de análise. Qual vai ser o cenário se acontecer tal coisa? Qual vai ser o cenário se acontecer tal coisa, se acontecer tal coisa? Então, nesse tipo de perspectiva, é literalmente tentar prever o futuro, ver o cenário que esteja relacionado a essas práticas da sociedade, e a alta gestão das organizações, principalmente as mais organizadas e as maiores, elas fazem esse tipo de previsão, por isso que tem aquele planejamento para 10 anos, para 20 anos, por exemplo, ok? Bom, então o planejamento empresarial está muito ligado à questão de definição de metas e também de objetivos da organização e para traçar literalmente estratégias, qual é o caminho que ela vai seguir, ok? Nesse sentido também, qual método ela vai utilizando nesse caminho que ela vai seguir até conquistar o objetivo e depois fazer um replanejamento para mais tempo. Por isso, então, se trata de uma ferramenta essencial para qualquer tipo de empreendedorismo ou qualquer tipo de empreendimento, ok? O planejamento empresarial, ele independe do segmento ou parte da empresa, ele é absolutamente necessário. Toda empresa deve ter planejamento e todo profissional também deve ter planejamento. Afinal, então, o mercado ele muda constantemente, principalmente ligado a essas questões tecnológicas. Vem aí a questão relacionada à indústria 4.0. Já vem se dizendo, por exemplo, no âmbito profissional da área de saúde e segurança do trabalho, o profissional da área de saúde e segurança do trabalho inserido nessa indústria 4.0, o técnico de segurança 4.0, por exemplo, que são os aspectos bastante importantes e ligados a essa questão tecnológica, que são essas ações que a gente comumente faz em papel ligado às questões de tecnologia e como vamos lidar com a avaliação de riscos ligada ao trabalhador com a tecnologia, por exemplo, também, ok? Quais são as razões ligadas, relacionadas a realizar um planejamento empresarial? Evitar perda, literalmente, do tempo e investimento, evitar perda de dinheiro também, gestão eficaz, alcance dos objetivos organizacionais e também um fluxo de caixa saudável, ok? O que é um fluxo de caixa? É a empresa sempre ter dinheiro para uma eventualidade, sempre ter dinheiro para cumprir aquele custo naquela data específica, porque se passar a data, ela vai pagar alguns juros de algum tipo de financiamento, algum tipo de processo, algum tipo de compra que tenha sido feita, ok? Então, nesse tipo de processo, é importante ter um planejamento. E esse fluxo de caixa é sempre ter dinheiro em caixa, justamente para as eventualidades e estar cobrindo os custos com a previsão também de entrada desse curso, ok? Vamos lá. Razões ainda, evitar a perda de tempo, literalmente investimento. Quem faz planejamento, literalmente empresarial, ele tem um bom direcionamento na tomada de decisão, então é importantíssimo para tomar decisão quando faz planejamento. É importantíssimo também na prática, porque todos os investimentos, processos, a dedicação de tempo dos colaboradores, elas são bem empregadas quando existe planejamento, ok? A gestão eficaz também é um processo que está relacionado à gestão de planejamento. Se a empresa não tem planejamento, obviamente a gestão vai ser ineficaz, vai trazer sempre vários processos. Se deu certo porque poderia mesmo acontecer, ok? Mas geralmente não vai dar certo nenhum tipo de meta ou perspectiva de trabalho que essa empresa ou tarefa que essa empresa tenha estabelecido. Outra questão também é que o planejamento empresarial, ele ajuda na tomada de decisão de maneira muito expressiva, porque ali você tem um planejamento, você tem uma análise do cenário, você tem uma análise de metas, você tem uma análise literalmente de indicadores.
ok? E nisso também, essa rotina, ela vai envolver encontrar o equilíbrio para a tomada de decisões e também fazer previsões. Será que agora eu consigo fazer investimento? Será que agora eu consigo comprar aquele equipamento? Será que agora eu consigo fazer aquela alteração no layout para cumprir aquela recomendação do engenheiro de segurança do trabalho, do engenheiro mecânico, por exemplo, para fazer literalmente a eliminação do risco ambiental que foi levantada por você, técnico de segurança? Então, nesse sentido, é importante que nós, profissionais da área de saúde e segurança, entendamos literalmente como que está o passo dessa empresa em relação ao planejamento. Que se ela não tiver planejamento, ela não vai conseguir cumprir aquele requisito, por exemplo, que foi da fiscalização do Ministério da Economia, do auditor do Ministério do Trabalho, por exemplo, para cumprir aquele item de eliminar o risco, ou fornecer EPIs, ou outro sentido relacionado à prevenção na saúde e segurança do trabalho. Outra questão também de razão para realizar o planejamento é alcançar os objetivos organizacionais. Toda empresa tem um objetivo organizacional. O planejamento vai ajudar nesse alcance. Uma vez com o planejamento, o caminho percorrido, as metas a seguir e cumprir, dão à empresa um claro caminho a se seguir, ok? Para atingir esses objetivos que ela traçou. E sem planejamento não se chega a lugar nenhum, ok? Se ela não planejou, como é que ela vai faturar R$1 milhão, por exemplo, por mês, ok? Se ela não tiver um planejamento, ela não vai ter um alcance nesse processo para atingir esse objetivo. Agora, se ela tiver um planejamento, sim, poderá ser possível, dependendo do tipo de aspecto que essa empresa tem e desenvolva relacionado à sua operação dentro do mercado, ok? Outra questão importante é que o fluxo de caixa deve ser saudável, então uma parte importante do planejamento empresarial é o planejamento financeiro. Se ela não tiver planejamento financeiro, tudo que entra ela está gastando, tudo que entra ela está gastando e a conta bancária está sempre zero, significa que ela não tem planejamento financeiro. Ok? Por quê? Pode acontecer uma eventualidade agora e precisar de dinheiro ela não tem. Então, nesse sentido, o planejamento financeiro também é ter uma reserva para eventualidades, ter uma reserva para investimento, ter uma reserva para reinvestir dentro da empresa, ou seja, para atuar de maneira a capitalizar cada vez mais a empresa no sentido de crescer. Ok? Então ela não tem como fazer um planejamento, por exemplo, de crescimento, aumentar um setor, colocar um serviço a mais, se ela não tem uma reserva financeira para garantir que isso aconteça. E isso envolve planejamento financeiro para um fluxo de caixa saudável. Ok? Literalmente essa empresa faz, ou você como gestor, faz um investimento certeiro, emprega os recursos humanos também adequados, de maneira corretamente, e ainda tem um controle rigoroso, literalmente, nas finanças empresariais relacionadas a essa empresa. E o resultado disso é um fluxo de caixa saudável e a manutenção, literalmente, do capital de giro dessa empresa. Outra questão importante é o objetivo do planejamento empresarial. Qual é o objetivo? É permitir que a empresa sobreviva, literalmente, em um mercado que se transforma rapidamente. Então, ter um planejamento é prever, ter um planejamento é organizar, é prever o futuro também. E isso vai fazer com que ela sobreviva a qualquer tipo de impacto que venha na economia ou qualquer tipo de impacto que possa acontecer relacionado ao cliente, por exemplo. Ok? Quais são os 4 tipos de planejamento empresarial? Planejamento estratégico, que é o planejamento de longo prazo, ele traça objetivos centrais e qual é a trajetória que vai seguir. E também é uma ferramenta por meio do qual são analisadas as oportunidades, o que vai ser oportunidade, o que pode aparecer de oportunidade, se ela vai absorver ou não nesse âmbito de trabalho. O planejamento financeiro é o segundo, relacionado, literalmente, como o próprio nome diz, a um documento que organiza os recursos financeiros daquela empresa. Se ela vai fazer planejamento financeiro no sentido de ter uma reserva financeira, no sentido de ter uma reserva para financiamento, ter aquela reserva para pagar funcionários, por exemplo, ter aquela reserva para se pagar como um salário, você como empresário autônomo, por exemplo, entender que você é uma empresa, tá? Então tem que ter o valor ali, literalmente, para cobrir custo, tem que ter o seu valor para salário, tem que ter o valor também separado para investimento. Se você não tiver essa perspectiva, você vai estar sempre sem nenhum planejamento financeiro, ok? Planejamento tático, que é o terceiro, desses 4, o planejamento tático empresarial ele consiste literalmente em definir como serão utilizados esses recursos, de maneira estratégica. Como que eu vou utilizar esse recurso? Entrou R$10 mil nessa empresa esse mês. Como será utilizado? 5 mil vai ser para pagar funcionário, mais 2 mil vai ser relacionado para pagar os custos de luz, água, energia, telefone, internet, parcela lá do veículo, outros custos de transporte como combustível, outros custos como pedágios, por exemplo. Sobrou agora
R$ 2.000, R$ 3.000. O que vai se fazer também com esse R$ 3.000? É um planejamento tático relacionado a isso. Vai deixar para reserva? Vai fazer algum investimento agora? Vai comprar um equipamento? Então, nesse tipo de sentido, existe o planejamento tático, literalmente relacionado a essas questões financeiras e estratégicas da empresa. O outro tipo, o quarto tipo, é o planejamento operacional, que literalmente diz respeito à definição de tarefas, definição de prazos e cronogramas para garantir a execução literalmente eficiente de todas as atividades daquela empresa que ela planejou. Por isso também se trata de um tipo de planejamento de curto prazo. É o que vai se fazer, cumpriu, acabou, cumpriu, acabou, cumpriu, acabou. Pode ser repetitivo no sentido de todo dia tem a mesma tarefa, mas cumpriu, agora tem só o próximo dia. Cumpriu, tem só o próximo dia para ser feito de novo. Ok? Bem, como fazer então um planejamento empresarial? Faça o diagnóstico do ano anterior, que é importantíssimo. Se essa empresa já existe, faça o diagnóstico de como foi o ano passado para você ter um planejamento para esse próximo ano. Então, o diagnóstico é um método eficiente para poder compreender toda a performance de como foi o ano anterior, para tentar prever se vai ser igual esse ano ou se vai ser melhor ou pior, ok? É importante você utilizar também uma ferramenta chamada de PDCA. O PDCA ele está dentro das normas ISO, por exemplo. Surgiu com a norma ISO 9001. E é um segundo passo que é bastante sugerido você utilizar o PDCA, porque a partir dele você pode otimizar continuamente os processos empresariais e alcançar melhoria contínua também. A análise SWOT, também conhecida como FOFO aqui no Brasil, literalmente ela vai te ajudar a avaliar seus cenários internos, cenários externos, as oportunidades, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos também dessa empresa e os seus. E aprender também com concorrentes, que é uma outra estratégia bastante importante. No sentido de entender, então, o que eles estão praticando na prática de mercado, literalmente. Se eles estão expandindo, se eles estão se retraindo justamente por conta de questões da economia local. Então, entender essa prática, literalmente, do concorrente, o que ele está fazendo, qual é a precificação que ele usa, qual é o custo que ele tem, se ele tem veículo que é mais caro que a sua empresa ou a empresa que você trabalha. Então, nesse sentido também, é importante fazer essa análise do concorrente, porque às vezes ele tem um planejamento financeiro, um planejamento estratégico e a empresa que você está não tem. Nesse sentido também, às vezes a empresa dele está gastando mais que a sua e você pode, obviamente, diminuir o preço do produto final do seu serviço realizado, ok? Outra questão também é importantíssimo que você defina objetivos ou que a empresa tenha definição de objetivos, porque a definição de objetivos é literalmente uma atividade central do planejamento empresarial. E nesse sentido também é muito importante que você trace os objetivos e as metas, que elas sejam também tangíveis, alcançáveis, ok? Quero que você imagine hoje, por exemplo, você trabalhe como autônomo na área de saúde e segurança do trabalho. E aí você quer faturar R$ 1 milhão por mês. É possível? Talvez sim. Mas consegue visualizar que é uma meta muito longe? Tá? Bastante longe para você trabalhar e atingir R$ 1 milhão por mês como autônomo? Você vai ter que fazer muitas tarefas para ter esse faturamento de R$ 1 milhão hoje. Então, nesse tipo de sentido, talvez seja uma meta intangível, não alcançável. Então, é mais fácil você refazer o seu planejamento e escalonar esse planejamento para daqui a algum tempo. E a partir daí você vai ter um know-how na empresa, vai ter no mercado, vai ter aí um conhecimento também de mercado, vai ter uma clientela boa. A partir daí você vai poder agregar mais serviços no sentido a atingir esse objetivo de R$ 1 milhão. Para você compreender, então, que a sua meta, os seus objetivos lá no futuro devem ser tangíveis, devem ser alcançáveis, palpáveis. Se não for, não vai dar certo, ok? Você vai ter sempre frustrado no sentido de trabalhar e não atingir aquela meta, ok? Outra questão importante é que sejam definidos os indicadores de desempenho. É importantíssimo ter indicadores de desempenho que a gente chama de KPIs também, ok? O que significa o indicador de desempenho? Você tem que ter uma meta, tá? Qual é a meta diária? Qual é a meta de visitas? Qual é a meta de carga horária de trabalho? Qual é a meta de quantidade de empresas atendidas por semana, por exemplo? E a empresa, no planejamento empresarial, ela deve ter suas metas. Qual é a meta daquele técnico de segurança para cumprir? Ele vai ter que fazer tantas visitas nas áreas de trabalho, vai ter que fazer tantos levantamentos de risco, tantos DDS, diálogo de segurança, tantos treinamentos de primeiros socorros, tanto treinamento de EPIs, entrega de tantos EPIs, por exemplo, nesse sentido. Então eu quero que você entenda que o KPI, o indicador, ele vai ajudar muito no desenvolvimento de ações dentro desse planejamento e trazer de maneira visual, literalmente, de forma gráfica, tá? Aqui na frente, literalmente, dos olhos, de maneira gráfica, a importância de fazer o investimento também naquelas áreas estratégicas e também visualizar se está dando certo ou não aquilo que está sendo feito, ok? Então falamos
especificamente aqui da SWOT. Não falei como usá-la, porque você pode trabalhar isso dentro de sala de aula, ok? Mas existe a ferramenta SWOT para você entender os cenários, existe a ferramenta do PDCA para você buscar literalmente a melhoria contínua e os KPIs que você pode estabelecer de acordo com o que você imaginar em relação ao indicador, ok? Trabalhamos nessa aula então o item 9 do seu material, os métodos de planejamento empresarial. Espero que você tenha compreendido todos esses aspectos que são importantes para a nossa prática profissional na área de saúde e segurança do trabalho. Agradeço a atenção e até a próxima aula.